A paz, amados de Deus, eu sou Rolando Silva e hoje eu trago um estudo maravilhoso que vai edificar a sua vida. E esse estudo não é feito com base naquilo que eu acho, mas é feito em base de muito estudo. É claro que eu concordei com o estudo, mas eu não estou só falando. Eu estudei para ter autoridade sobre o assunto que eu vou falar. Hoje nós vamos estudar sobre o Apocalipse 12 e o Apocalipse 13. Embora o Apocalipse 12 tenha sido escrito antes do 13, eu acredito que os acontecimentos dele são referentes ao que vem depois do Apocalipse 13. Então vamos ler primeiro o Apocalipse 13 e depois o 12. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. A saber, os que habitam no céu, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada. Os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Eu não sei se vocês sabem, eu acredito que devem estar sabendo, mas a ONU ela tem um novo símbolo da paz e segurança internacional. E é este símbolo aqui. Eu acredito sinceramente que é a imagem física dessa besta. Mas como a Bíblia fala de uma forma simbologicamente falando muitas coisas, a gente tem que entender que 10 chifres, nos 10 chifres com as diademas, significa 10 poderes. E 7 cabeças, pode ser 7 nações, 7 líderes. Mas tem algo que me intriga muito. Nós temos o grupo G7. O grupo G7 é uma das organizações dos líderes das maiores economias do mundo. E hoje o G7 é formado por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Olha que engraçado, dentre dessas nações que eu mencionei, somente uma nação não tem em sua totalidade, em sua maioria, a religião cristã, que é o Japão. O resto, em sua maior totalidade, todos os países, a religião predominante é o cristianismo. Temos que dizer que tem uma semelhança muito grande, né? Porque quando a Bíblia fala de poder, que viu emerger, que tinha 7 chifres, 7 cabeças, está se referindo a poder. Então, até para ter um governo único, nem a Bíblia diz, tem que haver poder. Não é algo que vai simplesmente aparecer. É algo que mexe com o mundo de uma forma política, uma forma global. Agora vamos ler o que diz o Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo por tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas.
A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem que há de governar todas as nações com cetros de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que ela se sustentasse durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e mesmo que os acusa, de dia e de noite diante de nosso Deus, eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de seu testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Até aqui. Agora vamos entender quem são esses personagens citados no Apocalipse 12. A mulher citada é a igreja. Olha o que diz lá: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol e com a lua debaixo dos seus pés. O que isso quer dizer? A mulher viu-se vestida do sol, está revestida do Espírito Santo, é a igreja verdadeira do Senhor. A Bíblia não diz que ele é o sol da justiça? E Jesus é o sol que vai brilhar e vai curar todas que com as trevas não subsistem com ele. Então quando diz que ela está vestida do sol, ela está revestida com o Espírito de Deus. Abaixo dos seus pés estava a lua. Ou o que isso quer dizer? Que o poder das trevas está debaixo dos pés da igreja. As trevas não vencerão a igreja do Senhor. O filho varão é a parte vencedora. Porque olha o que diz aqui em Apocalipse 11. Ou Apocalipse 11. Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Esses aqui são filho varão. E Deus tem separado desde o começo, desde a fundação, os vencedores que serão separados. Quando diz o filho, a igreja é a mulher grávida. E hoje, e eu acredito que desde sempre houve dentro da igreja aqueles que são a igreja e aqueles que vão à igreja. Quantas pessoas, se você puxar aí na sua mente, elas estão na igreja todo domingo, mas o testemunho de vida delas é um testemunho que não edifica em nada. Elas estão ali na igreja só para cumprir o dia, ou porque elas gostam de ir na igreja, mas a mudança de vida não existe. Não existe elas se vestirem com o sol, elas se revestirem do Espírito Santo. Elas são crentes somente de fachada. E é esta a separação da igreja e o filho varão. O filho varão é aqueles que estão sendo formados em Cristo Jesus. E a coroa com as 12 estrelas? A coroa com as 12 estrelas significa a igreja que se deu início com os 12 apóstolos. As 12 estrelas significa a honra da igreja, os 12 apóstolos, que sem ele a igreja não existiria. Vocês veem o que isso significa? Nós não podemos dizer o dia nem a hora, pois somente Deus sabe. Mas se este símbolo da paz realmente for a forma física dessa besta que emerge do mar, isso significa que nós estamos muito, muito próximo do arrebatamento. Se você for analisar os acontecimentos e se você ler o Apocalipse 13 e 12, você vê que o Apocalipse 12 provavelmente é a continuação
do Apocalipse 13. E o Apocalipse 12 fala que o filho varão foi arrebatado para junto de Deus. É a parte vencedora que vai ser arrebatada, que vai ser levada junto a Deus. E o Apocalipse diz que os 7... E sobre as cabeças estava um nome de blasfêmia, né? E nós voltamos lá no grupo G7. Olha só para você ver. Vamos ver quem que são os líderes dessas 7 potências econômicas, as 7 maiores potências econômicas do mundo. Da França é Emmanuel Macron. Macron significa algo como grande, esticado, grandioso. Emmanuel significa Deus conosco. Se você for juntar e tentar achar um sentido, vai ficar algo como grande Deus conosco. Do Canadá, o primeiro-ministro chama-se Justin Trudeau. Justin significa aquele que é como justo. Da Alemanha, Frank Walter Steinmeier. Frank significa aquele que vem da França. Está blasfemando a Deus? Não está. Mas quem que é o presidente da França? Emmanuel Macron. Quando se diz de nomes de blasfêmia, não precisa ser exatamente blasfemando contra Deus, falando algo literalmente para Deus, mas quando você reconhece um outro Deus como sendo seu Deus ou um poder igual ao de Deus, sabe? Ele está apontando aquele que vem da França. Aquele que vem da França é Emmanuel Macron. E se você... Eu vou trazer um estudo sobre isso um dia, mas eu não posso afirmar nada, mas eu acredito sinceramente que este homem aqui é o anticristo que já está na Terra. Tá, Joe Biden. Joe significa Deus é Javé. Joe Biden dos Estados Unidos. Sérgio Mattarella da Itália. Aquele que diz, aquele que cuida, aquele que protege. Boris Johnson do Reino Unido, o combatente. Naruhito, a harmonia bela, ou seja, tá falando de... o grande Deus conosco é o Emmanuel Macron. O Justin Trudeau está dizendo aquele que é como justo. Então apontando que no reinado do anticristo vai ser uma harmonia bela, uma coisa bonita, sabe? Uma coisa que vai ser algo que é bom, que não é ruim. E o nome de um desses líderes não está literalmente se comparando a Deus ou blasfemando contra Deus. Ele está apontando para uma coisa como alguns aqui. Por exemplo, Emmanuel Macron, grande Deus conosco. Naruhito, harmonia bela. 7 líderes, 7 cabeças, 7 nomes de blasfêmias. Para finalizar esse vídeo, espero que Deus tenha falado no seu coração, mas como que está a sua vida, igreja? Como que está a sua vida? Sabe, se você for ler o Apocalipse 12 e depois você olhar no mapa mundi, você vai ver umas coisas muito interessantes. Quando a Bíblia ela fala de mulher, do dragão, da grande águia, tem várias simbologias diferentes. A mulher é sim a igreja, mas dentro do estudo você encontra muitas simbologias. Você encontra essa mulher em diversas áreas. Você vê, por exemplo, que os Estados Unidos, se você olhar lá no mapa mundo, você vai ver que ele tem um formato de uma águia. Ele é a grande águia, a qual é aquela parte que quando o arrebatamento vier, a parte dos vencedores ser arrebatado para Deus, e aqueles que ficarem na terra se arrependerem, aqueles que viveram uma vida falsa, que não se entregaram a Jesus, ou aqueles que duvidaram que Jesus existia e conformarem com seus olhos, aqueles que se arrependerem, quererem a última chance de salvação. Eles sofrerão, eles serão perseguidos, eles serão caçados até a morte, eles terão que negar Jesus, eles terão que aceitar a marca da besta. Então, quando essa parte que ficar, que vai ser a resistência de Deus, sabe, não queira ser esta parte. Ei, reconsidere hoje a sua vida, o rei está voltando, os sinais estão mais claros do que nunca. Só não vê quem não quer. Como que está a sua vida, amado? E se estiver longe da presença de Deus, ei, faça um concerto e me deixe orar por você. Se você quer um concerto com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti, Senhor Altíssimo,
pela vida dessa pessoa que está vendo. Eu não sei como que estão os caminhos dela, a vida dela, mas o Senhor sabe, meu Deus. Eu peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha endireitar as veredas, Deus. Deus, o Senhor venha tirar toda a cegueira espiritual que às vezes a impede de ver. Deus, se ela está entregando a vida dela para você, Senhor, eu sei que o Senhor já aceitou essa vida, Senhor. Deus, que ela venha ser limpada de todo o pecado, transformada em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Senhor, se a pessoa está pedindo reconciliação, Deus, que tudo que tem afastado ela do Senhor, seja todas as correntes que têm mantido ela longe do Senhor, seja quebrada em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Assim eu oro e peço por essas vidas, em nome de Jesus. Amém.